Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o terceiro tema da série de ombro, que é capsulite adesiva, também conhecida como ombro congelado. Como o próprio nome já diz, ombro congelado, cápsula adesivada, a principal característica dessa disfunção é a perda de movimentos do ombro. Por que isso ocorre, a gente vai começar a discutir agora. No ombro normal, a gente sabe que temos o quê? Um complexo cápsula ligamentar, ou seja, eu tenho cápsula articular, eu tenho membrana sinovial que vai ser responsável por nutrir essas estruturas do ombro, ligamentos importantes que são o ligamento córaco, humeral e os ligamentos glenohumerais superior, médio e inferior. Essas quatro estruturas que eu falei formam o complexo cápsula ligamentar do ombro, que junto com o manguito rotador vão ter a função de gerar estabilidade, tanto estática como dinâmica. A gente sabe que a cápsula e os ligamentos têm uma abundância de proprioceptores que informam o tempo todo ao cérebro a posição do ombro, e isso vai gerar uma resposta de contração muscular para ajudar nessa estabilização. E o que ocorre na capsulite adesiva? Eu tenho uma mudança de estrutura desse complexo cápsulo ligamentar. E ela pode ser tanto de origem idiopática, ou seja, quando não há uma razão óbvia para isso acontecer, simplesmente começa a gerar um processo inflamatório e toda a progressão da capsulite adesiva, mas também pode ser de formato secundário. Por exemplo, pessoas que têm diabetes são muito propensas, é um grande fator de risco para o desenvolvimento de capsulite adesiva, assim como hipotireoidismo. Imobilização prolongada também favorece, traumas no ombro que vão gerar uma desorganização, vamos dizer assim, favorecer a capsulite adesiva, imobilização prolongada, diabetes, mellitus, distúrbios da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, e também algumas outras doenças autoimunes, infarto do miocárdio também tem sido relatado como um fator de risco para a capsulite adesiva. E a característica principal dessa patologia é que ela possui 4 estágios. Vamos falar de cada um. O primeiro estágio da capsulite adesiva é caracterizado por dor mesmo. Dor aguda, sem uma causa óbvia, tá? E dor aguda, e essa dor também ela é sentida tanto durante o movimento quanto no repouso. Dificuldade em dormir sobre o ombro são alguns dos sinais para um início da capsulite adesiva. Mas vocês percebem que é algo muito genérico assim. Então, nessa fase inicial, às vezes é muito confundida com outras patologias, principalmente com a síndrome do impacto do ombro, que foi um tema que a gente discutiu em vídeos passados. Esse é o estágio 1, tá? Esse estágio pode durar aí, em média 3 meses e pode começar a ter uma perda de movimento, principalmente para a rotação externa, quando o braço está abduzido a 0 graus, tá? Pode, mas não é tão comum assim. A perda de movimento ela vai começar a partir do estágio 2, que é o estágio de congelamento. A principal característica desse estágio, além da dor, é a formação de uma neovascularização, ou seja, eu tenho uma inflamação absurda na região e eu tenho a formação de novos vasos sanguíneos, que é o que vai caracterizar a fase 2. Essa fase 2 ela vai durar do 3º ao 9º mês, mais ou menos, em média é isso. Após essa fase eu tenho a fase de ombro congelado propriamente dito, ou seja, qual é a principal característica dessa fase? Eu tenho uma diminuição dessa neovascularização, mas eu tenho um aumento absurdo de tecido fibrótico. É o estágio de fibrose mesmo, é onde eu vou ter a maior perda de movimento. Não só por dor, a perda de movimento, mas por restrição capsular, porque tudo vai ficar rígido, tecido facial extremamente rígido. Uma marca desse estágio é a perda, por exemplo, da prega axilar, fica tudo uma coisa só, aqui devido a esse aumento da fibrose. É uma das características da fase 3. E essa fase ela vai durar aí do 9º mês a mais ou menos até o 15º mês, ou seja, a gente já está falando de 1 ano de doença, mais de 1 ano de doença.
E aí começa a fase 4, normalmente depois do 15º mês, que é a fase de descongelamento, onde eu vou ter a diminuição da dor. O paciente já não vai ter sentir tanta dor, mas vai sentir a perda ainda do movimento. O movimento fica realmente restrito e vai durar aí até mais ou menos 24 meses. Ou seja, o curso natural da doença é de pelo menos 2 anos. E tem alguns estudos que relatam aí até 44 meses o paciente ainda tendo algum tipo de restrição de movimento. O diagnóstico da capsulite é feito mais baseado nos sinais e sintomas mesmo, na ausência de outras patologias. Os exames de imagem são mais utilizados para descartar outras patologias do que realmente para diagnosticar a capsulite adesiva, e a principal característica é dor e perda de movimento, tá? A gente tem, dentro do diagnóstico, por exemplo, a presença do shrug sign, que é o quê? Quando a gente pede para o paciente elevar o ombro, como ele não tem esse movimento de abdução, a abdução, rotação externa e rotação interna são os 3 principais movimentos afetados na capsulite adesiva, tá? Aí, durante a elevação, como o paciente não consegue elevar, ele faz o movimento de elevação da escápula e não do ombro. Esse é chamado de shrug sign, que pode ser utilizado como teste para diagnosticar a capsulite adesiva, se ele já estiver aí no estágio, por exemplo, 2 ou 3, tá? No estágio 1 é basicamente sinais e sintomas: dor ao repouso ou ao movimento, dificuldade de dormir sobre o ombro e alguma perda de rotação externa do ombro. Em alguns casos é feito o diagnóstico sob anestesia, ou seja, o paciente é levado ao centro cirúrgico, é anestesiado, e mesmo sob anestesia, ou seja, quando eu tenho desligamento de tudo que poderia estar influenciando a perda de movimento, por exemplo, uma restrição muscular por proteção, sob anestesia eu tenho essa restrição de movimento devido ao enrijecimento da cápsula, que cápsula não amolece nem sob anestesia, tá? Então, por aí a gente pode também fazer o diagnóstico. No tratamento, as intervenções que mais surtem efeitos é a aplicação de injeções de corticosteroide intraarticulares, é super eficiente para diminuir dor e melhorar também a ADM, junto com a fisioterapia e também com a educação do paciente, ou seja, a gente explicar ao paciente o curso natural da doença, como é, o que é que ele pode sentir e tudo mais, para o paciente também ajudar a se tranquilizar, dar alguns conselhos a ele do que ele pode modificar na rotina dele, para, ao invés de ele tentar proteger o ombro, incentivar ele no dia a dia movimentar o ombro. E dentro da fisioterapia, quais são os recursos que a gente mais pode utilizar, mais eficientes? Mobilização articular, gente. É mexer mesmo o ombro para evitar que a gente tenha esse depósito agressivo de fibrose e diminuir também os quadros de inflamação. Então, mobilizações articulares, Maitland, Mulligan, super eficiente para a capsulite adesiva, junto com exercícios para trabalhar também a musculatura da estabilização escapular e também para realizar a parte de mobilização ativa por meio dos exercícios. Então, é mais ou menos isso sobre capsulite. Se você ainda tem alguma dúvida acerca do tempo, por direct, deixa nos comentários que eu vou tentar responder na medida do possível. E é isso, e até a próxima.